Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o Modal Verb Should. Então, gente, você já aprendeu sobre os verbos modais? Sabe o que isso significa? Quais são os verbos modais? E quando utilizar cada um deles? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, gente, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, fazer lá o seu login, colocar a sua senha, nível 2, unidade 4, lição 3 e as expressões expressando simpatia e dando conselho. Gente, é muito importante que vocês façam as atividades na plataforma Inglês Paraná, porque é lá que você vai praticar, você vai ouvir, vai repetir, vai aprender a pronúncia e quando utilizar o verbo should, tá? Tem várias expressões importantes nessa aula e não deixe de realizar essas atividades. Se você já realizou, você pode refazê-las também. Então, use essas frases para expressar simpatia. Ó, that's too bad, que quer dizer que pena. Ou então, sorry to hear that, sinto muito em ouvir isso. Ou então, I'm so sorry, sinto muito mesmo. Ou feel better soon, melhoras ou melhore logo. Essas expressões, elas servem para você expressar que você sente muito, que você também está triste pelo que aconteceu, tá? E use imperativos para dar um conselho direto. A gente pode usar assim, ó, drink lots of liquids, beba bastante líquido. Ou então, get lots of sleep, durma bastante. Take it easy, vá com calma. Take aspirin for your headache, tome aspirina para sua dor de cabeça. E nós vamos usar o should, que é o verbo modal, para dar um conselho um pouco mais educado. No exemplo anterior, a gente usou o imperativo para a gente dar um conselho, né? E nesse aqui é um conselho mais educado. You should drink lots of liquid. Você deveria beber bastante líquido. Ou então, you should get lots of sleep. Você deveria dormir bastante. Veja que é a mesma frase, mas quando a gente usa o should, ela fica um pouco mais suave. You should take it easy. Você deveria ir devagar. You should take aspirin for a headache. Você deveria tomar uma aspirina para a sua dor de cabeça. Então, perceberam que fica mais suave esse conselho do que usando o imperativo. When do you use the verb should? Quando que nós usamos o modal verb should? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse verbo. Ó. Esse verbo pertence ao grupo dos modal verbs e eles são utilizados na língua inglesa com o papel de auxiliar a frase principal. Então, ele sempre vai, a frase principal não, o verbo principal. Ele sempre vai vir acompanhado de um outro verbo, que é o principal, tá? Ele serve para expressar conselho, exprimir uma expectativa ou uma obrigação mais fraca. E a gente pode traduzir esse verbo como teria que, deveria ou deve. E aí, nós temos alguns exemplos de frases utilizando para cada uma dessas situações. Ó, my sister should listen our mother, she is so rude. A minha irmã deveria ouvir mais a nossa mãe. Ela é muito rude, muito grosseira. E nesse caso, expressa um conselho. Olha outro exemplo que expressa um conselho também. You should learn to drive. Você deveria aprender a dirigir. Agora, esse exemplo, os dois próximos, expressam uma expectativa, algo que você espera que seja dessa forma. Ó, this book should be good. Esse livro deve ser bom. Você não leu ainda, mas você tem essa expectativa, que ele deve ser bom. Ou então, it should be so expensive. Isso deve ser caro. Você ainda não sabe o preço, mas você já imagina e espera que realmente seja caro. Ou, se for uma obrigação fraca, a gente tem dois exemplos aqui, ó. You should be there now, ou they should tell only the truth. Você deveria estar aqui agora. Ou então, você deveria falar somente a verdade. Expressa uma obrigação fraca. Então, o verbo should é usado para essas situações. Ok, gente? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o modal verb should. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, students!